Olá, patriotas, voltei, recheada de notícias importantíssimas para vocês. Teve bate-boca e confusão na Câmara dos Deputados. Sabe quem? Silvio Almeida, ele mesmo, o ministro de Lula. Ele simplesmente, com aquele jeito dele que nós já conhecemos, quis lacrar, passou foi vergonha, porque o filho de Bolsonaro mandou a verdade para ele. Mas antes de eu trazer essas e outras notícias para vocês, deixe aqui nos comentários de qual cidade vocês estão falando. E também deixe aqui o seu nome para mim te mandar um oi e um muito obrigado pelo carinho. E o meu muito obrigado de hoje vai para Paulo César Barcelos, de Santo Antônio da Patrulha. Muito obrigado pelo carinho, tá? Agora, sem mais enrolação, vamos às notícias, porque o bate-boca e confusão na Câmara dos Deputados foi extraordinário. O ministro de Lula foi totalmente nocauteado pelo filho de Bolsonaro. Passou vergonha, como sempre acontece com esses esquerdistas. Vejam. Eduardo Bolsonaro pergunta a Silvio Almeida se Dino é, aspas, negro fake, fecham aspas, por causa daquela reportagem do Estadão, que falou que Dino era o quinto negro do STF, quando, na verdade, ele se intitulou branco em 2014 e logo depois mudou para pardo. E agora virou negro? Realmente não condiz, né? Então, como ministro de Lula e todos na mesma linha, ele quis saber. Até mesmo porque ele, como ministro de Lula, teria que responder. Ele foi lá para responder todas as perguntas, mas se esquivou de todas, principalmente quando questionaram ele sobre a dama do tráfico. É isso mesmo. Ficou revoltado e achou um absurdo. Mas olhem o que disse Eduardo Bolsonaro, encurralou totalmente o ministro. E eu também começo aqui falando de uma foto emblemática. Quando Lula foi eleito e tomou posse, ele subiu a rampa do Palácio do Planalto com pessoas que, teoricamente, representavam as minorias, deficientes físicos, falando de uma foto emblemática. Quando Lula foi eleito e tomou posse, ele subiu a rampa do Palácio do Planalto com pessoas que, teoricamente, representavam as minorias, deficientes físicos, mulheres, negros, LGBTQI e assim por diante. Numa primeira oportunidade, ele já recebeu críticas do deficiente físico com o qual ele subiu a rampa do Palácio do Planalto em uma fala capacista, né? Em que ele disse que não estaria disposto a tirar fotos de andador por ocasião de sua cirurgia no quadro. Inclusive a senadora Mara Gabrilli, com quem eu discordo de várias pautas, teceu duras críticas ao presidente Lula naquele momento. No entanto, agora, além da pauta dos deficientes físicos, temos aqui também a questão negra, né? Lula diz que, segundo a Folha, mudou o critério para a escolha do próximo ministro do STF. Ao passo que Flávio Dino, em 2014, ele se declarou branco em 2014 para sua eleição de governador do Maranhão. Em 2018, Flávio Dino se declarou pardo na sua reeleição. E agora, a Folha diz que Dino deve ser o quinto negro na história do STF. Realmente, né, gente? Olhem que absurdo. Como pode, de 2014 a 2023, a pessoa mudar de cor? Mudar de branco para negro? Eu nunca vi isso na minha vida. E vocês? Mas Eduardo Bolsonaro vai detonar, nocautear o ministro de Lula. Vejam. A primeira pergunta, ministro, é o seguinte: Flávio Dino é um negro fake ou existem negros trans que, conforme o dia que eles acordam, eles podem se declarar negros, né? Ou não? O que o senhor tem a dizer sobre essa questão? E além disso, outra pergunta: o senhor acha que o Lula usou a militância identitária só para se eleger e agora governa pouco se lixando para essa mesma militância identitária? Eu finalizo aqui falando ainda da dama do tráfico, para um aspecto que ainda não foi levantado. A dama do tráfico, prezado Nicolas, ela chegou ao Ministério da Justiça, antes dela chegar ao Ministério da Justiça, ela foi deputada estadual. Ela é uma das fundadoras do PSOL. E já foi pega em gravação telefônica falando mais ou menos o seguinte: prestem atenção que agora Eduardo Bolsonaro vai soltar uma bomba que ninguém sabia sobre o PSOL e a dama do tráfico. Vejam quão grave é isso. É a verdadeira bomba da política desta semana. É estarrecedor. Eu roubei sim, mas eu roubei para criar o partido. Ela estava se referindo a desvio das mensalidades de sindicalizados. Pessoas que se associam a uma classe sindical, ela pegou o dinheiro dessas pessoas e usou para criar o PSOL. Foi dinheiro para a campanha do João Willis, dinheiro para a campanha do Chico Alencar e assim por diante. Essa pessoa é que, se continuar tendo portas abertas no Ministério da Justiça, no Ministério dos Direitos Humanos, vai continuar trazendo problemas para os senhores.
Eu até gostei aqui, ministro, que Vossa Excelência se apoiou numa portaria da então ministra Damares, de 2021, para dizer que seguiu toda a legislação, inclusive a legislação da ministra do governo Bolsonaro. Só que é o seguinte, né? A gente acredita que quando as pessoas chegam a tal nível de poder, que elas têm um mínimo de moralidade. Nunca se imaginou que teria que ter ali um artigo, é proibido trazer pessoas condenadas a 10 anos por associação ao tráfico, de terem as suas custas e diárias pagas pelo Ministério dos Direitos Humanos de Vossa Excelência para vir a Brasília. Peraí, pago com dinheiro público, porém dinheiro do povo brasileiro. E isso realmente não pode acontecer. E como pode chegar no Ministério da Justiça e foi enviado pelo Ministério dos Direitos Humanos e dizer que o ministro não sabia de nada? Realmente, eles sempre se esquivam, esses esquerdistas, eles nunca sabem de nada. E quando a situação aperta, eles falam em processar. É sempre assim. Típico da esquerda. E esse ministro de Lula não é diferente. Tem todo aquele jeito arrogante dos quais os outros ministros de Lula, principalmente Flávio Dino. É lamentável que o princípio da moralidade só seja evocado para evitar que Alexandre Ramagem seja nomeado diretor-geral da Polícia Federal. Ou então, para outros... Meu tempo vai acabar, mas só para concluir, presidente. Ou então, para outros casos, como, por exemplo, o cancelamento da graça presidencial para Daniel Silveira. Então, isso daí é uma prova, um retrato de que o Brasil que nós estamos vivendo não é o país da democracia. Ministro, com a palavra. Bom, em primeiro lugar, eu quero... cumprimento o deputado. Eu quero dizer da minha enorme surpresa. Prestem atenção que ele o tempo todo faz aquele risinho por baixo, debochando, assim como faz o povo da esquerda. Não é nem um pouco diferente, viu? Este ministro também é só por Deus. No fato do deputado estar preocupado com a questão racial no Brasil. Isso, para mim, é uma grande novidade. E, principalmente, também fico muito surpreso também com o fato de que o deputado tenha falado sobre as pessoas com deficiência, né? Só queria lembrar ao deputado que o governo do presidente Lula lançou, há 2 semanas atrás, o maior programa da história do Brasil em defesa das pessoas com deficiência, Viver Sem Limite. Quanta diferença do ex-presidente Bolsonaro e da ex-primeira-dama Michele, que sim, ele sim, estava a favor da causa social. Mas vocês acham que Eduardo Bolsonaro parou por aí? É lógico que não. Olhem o que ele vai responder para o ministro. Agora, deputado, acho também bastante curioso o senhor também tratar do princípio da moralidade, que eu acho que é um dos princípios fundamentais da atividade administrativa, porque é necessário realmente que nós observemos o princípio da moralidade, inclusive quando pensamos nas pessoas que trabalham conosco, né? Eu não acho que está de acordo com o princípio da moralidade empregar miliciano no gabinete, fazer homenagem para miliciano, levar drogas no avião da FAB. Eu acho que tudo isso também deve ser visto de acordo com o princípio da moralidade. Vocês viram, gente? Atacando. Eles sempre nos acusam do que eles fazem. Mas Eduardo Bolsonaro não vai deixar barato e vai mandar a real na cara do ministro e vai deixar ele totalmente encurralado com essa resposta, mostrando o verdadeiro governo de Lula, o governo que tenta esconder, mas que não conseguem mais, porque o povo brasileiro está atento e percebendo que governo é esse. As falas do ministro, um governo que aceita um narcoditador como Nicolás Maduro, que está esmagando a sua população, maior traficante de drogas da América Latina, que fez o aeroterror, uma linha aérea bancada com dinheiro da Venezuela, entre Teherã, né, Irã, Síria e Venezuela. Isso daí tampouco me atinge. Presidente, se puder acoplar o meu tempo de liderança, eu agradeço, por favor. Um governo que... Deputado. O ministro fala em estrutura de Estado. Primeiro ele se contradiz, ele fala que utilizou-se de uma portaria da ministra Damares e depois fala que o governo passado não tinha estrutura nenhuma de Estado. Qual é a estrutura de Estado que o governo Lula está pensando? É tomando partido ao lado dos terroristas na guerra contra Israel? Eu vou aqui repetir uma frase do excelentíssimo senhor Zeca Dirceu, enquanto Paulo Guedes veio a essa casa. Vossas excelências são tigrões,
quando as vítimas são bebês que são colocadas em fornos na frente dos pais. Vossas Excelências são tigrões quando mulheres são incendiadas vivas, como na festa de música eletrônica lá em Israel. Mas são tchutchuca para cima do Hamas, tchutchuca para cima de Nicolás Maduro. Eu tenho absoluta certeza que o Brasil estava no caminho certo. E se nós não tivéssemos tido uma eleição tão fora do comum, uma eleição onde a gente não poderia se expressar nas redes sociais. Mais uma vez, presidente, o ministro se irritou porque teve a sua palavra cortada. Imagine, ministro, se o senhor estivesse na pele daqui do deputado Nicolas Ferreira, que por ter postado um vídeo de uma índia que diz ter votado numa sessão eleitoral, que ao final do dia não tinha nenhum voto para Bolsonaro, veio a Brasília, reclamou que não tinha votos para Bolsonaro na sua sessão eleitoral. O deputado Nicolas postou um Twitter pedindo uma investigação ao TSE. E a resposta foi censura. É inacreditável que a gente saia do país, como nós fizemos recentemente indo aos Estados Unidos, e a gente fale para os nossos colegas parlamentares americanos que tem um deputado federal preso porque fez um vídeo que circulou nas redes sociais. Realmente, né, gente, Daniel Silveira preso, porque fez um vídeo. Não que concordamos com os xingamentos dele, mas, para isso, tem outras formas de puni-lo, não deixá-lo preso. Mas é este o nosso Brasil. E Eduardo Bolsonaro jogou tudo na cara do ministro. Vejam. Xingando o ministro do STF, que pode ser o pior possível, o xingamento. Agora, isso daí é crime contra a honra. Vossa Excelência acabou de falar na discussão com Kim Kataguiri de maneira correta. Se não gostou, me processe. E Kim Kataguiri falou a mesma coisa para Vossa Excelência. Isso daí é a civilização. Agora, mandar uma pessoa 9 anos para a cadeia porque fez um vídeo, e eu não vejo a comoção de Vossas Excelências por parte do Ministério dos Direitos Humanos para ressaltar os direitos humanos nesse caso. É preciso que a gente se mobilize, vá às cortes internacionais, vá à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, vá ao Congresso norte-americano. Até porque o ministro está lá. Fazer o quê, né? Lula colocou lá. Ele é ministro dos Direitos Humanos. Ele é ministro do Brasil, independente de ideologia, de direita ou de esquerda. Ele não pode se posicionar. Então, ele tem sim que cuidar de todos os direitos humanos. Então, por que não cuidar dos direitos humanos daqueles dos presos do dia 8 de janeiro, de Daniel Silveira, daquelas pessoas que estão exiladas, dos jornalistas que estão proibidos de sair do país com seu passaporte apreendido? Esses não, né? Eles realmente mostram de que lado estão. Mas lembrando que ministro dos Direitos Humanos não tem lado. Ele tem que tratar a todos com direitos humanos. Mas não é o que está acontecendo no governo de Lula. Nós podemos perceber totalmente o lado somente para o viés de esquerda, enquanto de direita, nenhuma palavra, silêncio sepulcral. Para pedir por socorro, porque aqui a gente não pode contar com direitos humanos de Vossa Excelência, que deixa muito a desejar. O governo de Vossa Excelência chama o pessoal de 8 de janeiro, que teve uma manifestação que foi longe demais, é verdade, e fizeram condutas reprováveis, mas pessoas estão sendo condenadas a 14, 15, 17 anos de cadeia por ter quebrado porta e mesa. Enquanto que pessoas conectadas com tráfico de droga são recebidas no Ministério do governo Lula com custas pagas pelo Ministério de Vossa Excelência. A gente não conseguiria imaginar, a gente não tem imaginação que vá tão longe, a ministra Damares não teria essa imaginação para ir tão longe, mas se quiser aceitar um conselho, coloque aí na portaria de Vossa Excelência um artigo. É proibido pagar despesas aéreas e diárias para pessoas condenadas por tráfico de drogas para vir visitar autoridades do governo federal em Brasília. É, vocês viram? Eduardo Bolsonaro não perdoou. Realmente ele tem toda a razão. Ministro dos Direitos Humanos tem que ser ministro de todo o Brasil, mas não é o que está acontecendo. E também teve o caso dessa mulher do tio Patinhas, da facção criminosa do Comando Vermelho. E vocês viram que Eduardo falou sobre ela ter fundado o PSOL? Mais uma bomba é revelada. Bom, este foi o React de agora. Espero que vocês tenham gostado. Peço que vocês se inscrevam no canal. Curte, compartilha, comenta, ative o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. Muito obrigada a todos. Até daqui a pouco nós voltamos com mais vídeos, mais notícias e mais reacts para vocês.